Minhas mãos foram feitas para cozinhar, para servir. Mas naquela Páscoa, elas prepararam algo mais do que um banquete. A família Almeida achou que podia tirar tudo de mim e sair impune. Eles riram, comeram e brindaram, sem saber que o veneno estava no prato. Esta é a história de Antônia, a escrava que transformou a festa em funeral e a Páscoa em ceia da morte. Mas antes de continuar, olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Antônia do Carmo, 29 anos, tinha nascido e crescido na fazenda Florescer, no coração do recôncavo baiano. Para os Almeida, seus senhores, ela era apenas mais uma peça na engrenagem que movia suas riquezas. Mas Antônia era mais, muito mais. Seus olhos, que pareciam opacos de tanta submissão forçada, eram, na verdade, lentes afiadas, registrando cada riso arrogante, cada olhar de desprezo, cada migalha de poder que os Almeida exerciam. Desde menina, Antônia fora levada para a casa grande, sua destreza natural com ervas e temperos logo a alçando ao posto de cozinheira-chefe. Ela conhecia cada canto daquela cozinha, cada panela, cada tempero. Mas o que ninguém sabia, ou ousava lembrar, era que suas mãos também conheciam os segredos ancestrais da mata, um saber herdado de sua avó, a velha curandeira da senzala, que a ensinara a discernir a vida da morte em cada folha, em cada raiz. A vida de Antônia era uma sombra, mas ela vivia por uma luz. Marieta, sua filha de apenas 5 anos. Uma criança com olhos que brilhavam como vagalumes na noite. Um riso que conseguia furar a escuridão da senzala. Marieta era a promessa de um futuro que Antônia sonhava, ainda que em silêncio. Um futuro onde aquele riso não seria calado. Mas a promessa se desfez em uma noite comum, em um jantar que seria inesquecível pela sua crueldade. Na mesa farta da casa grande, os Almeida celebravam a si mesmos, suas colheitas, sua opulência. Antônia servia, como sempre, silenciosa, quase invisível. Mas Marieta, pequena demais para os rigores da etiqueta da casa grande, estava ali para auxiliar, para aprender. Um passo em falso, um esbarrão involuntário. E o copo de vinho tinto, caro e importado, desabou sobre o linho branco da mesa, espalhando uma mancha escura e gritante. Um silêncio tenso tomou conta da sala. E então, a fúria, não da senhora Almeida, mas de Ricardo, o filho mais velho, herdeiro da crueldade e da arrogância do pai. Seu rosto avermelhou de raiva. Um grito. Sua peste! Inútil! Em um instante, Ricardo estava de pé, seus punhos caindo sem piedade sobre o pequeno corpo de Marieta. Socos, chutes, sem freio, sem consciência. Os Almeida assistiam, alguns com um riso abafado, outros com um desinteresse gélido, como se fosse um espetáculo corriqueiro. Antônia viu cada golpe, cada instante de dor, a vida esvaindo-se dos olhos de sua filha. Mas ela estava presa, suas pernas imóveis, suas mãos agarradas a um prato vazio, uma serva no palco da sua própria tragédia. A dor era um grito preso em sua garganta, um incêndio silencioso que consumia seu peito. Marieta caiu e não se levantou mais. Seu pequeno corpo inerte, o sangue que escorria de sua boca, manchando o mesmo chão onde o vinho havia caído. A família Almeida, depois de alguns segundos de silêncio satisfeito, retomou o jantar. O cheiro da carne assada misturava-se ao ferro do sangue. E então, a ordem da senhora Almeida, dita com a frieza de quem pede um novo talher. Antônia, limpe essa bagunça e faça isso antes que a comida esfrie. Antônia ajoelhou-se, não para rezar, mas para sentir. Com as mãos nuas, ela tocou o sangue quente de Marieta. Sentiu a frieza do corpo da filha ao seu lado. Seus dedos deslizavam sobre o piso de madeira, arrastando o líquido escuro, rubro,
enquanto o cheiro da ceia da morte subia e impregnava suas narinas. Ela limpava o sangue da própria carne, do próprio coração, enquanto os Almeida mastigavam, bebiam e riam. Foi ali, naquele chão, sob o olhar indiferente de seus opressores, que a dor de Antônia se transformou em algo frio, pesado e pontiagudo, uma decisão. Se suas mãos foram feitas para servir, então serviriam a uma nova causa. A mesa dos Almeida, que tirara sua filha, seria o altar de sua própria e silenciosa vingança. A fazenda Florescer era um campo de trabalho e um campo de morte. O sol, que lá no alto era a promessa de vida, aqui embaixo era um chicote flamejante sobre as costas marcadas dos escravizados. Antes mesmo de o galo cantar, os gritos do feitor Zé Grande já rasgavam a escuridão, chamando os corpos para mais um dia de labuta sem fim. A senzala, um amontoado de ocas de barro e palha, exalava o cheiro de suor, de medo e de uma esperança quase extinta. Ali, no meio daquela miséria, a opulência da Casa Grande era um tapa na cara. Paredes caiadas, móveis lustrosos, um jardim florido que parecia rir do canavial árido e sangrento. Lá dentro, a família Almeida vivia e reinava. O coronel Horácio Almeida, o patriarca. Um homem grande, com uma barriga proeminente e olhos pequenos e calculistas. Sua crueldade não era de golpes diretos, mas de um distanciamento gélido. Ele via os escravizados como peças de um xadrez macabro, cada um com um preço, uma função, um limite de quebra. Onde está aquela negra inútil? Diga a ela para terminar o serviço ou irá para o tronco. Sua voz ressoava pela Casa Grande, sem um pingo de calor, sem um átimo de remorso. Sua palavra era lei. Sua lei era a dor. Dona Beatriz Almeida, a esposa, era a personificação da vaidade. Seus vestidos de seda importada, suas joias que pesavam no pescoço. Ela nunca sujava as mãos, mas seus lábios vermelhos cuspia veneno. Antônia, essa sopa está insossa. Você quer que eu morra de fome? Sua mão está mole de tanto preguiça na senzala, não é? E o castigo para a sopa sem sal? Antônia passava a noite em pé na cozinha, preparando um novo caldo, enquanto o sono pesava como chumbo em seus olhos. A senhora Almeida sabia como humilhar, como arrancar a dignidade sem tocar um fio de cabelo. Ela gostava de ver o medo nos olhos, a submissão. E Ricardo? Ah, Ricardo Almeida, o filho mais velho, herdeiro da fortuna e de toda a brutalidade da linhagem. Nele, a crueldade era pura, instintiva. Era o riso alto enquanto o feitor chicoteava um escravo, a mão rápida para o tapa, o prazer em ver o pavor nos olhos. O que Marieta sofreu não foi um acidente. Foi a natureza de Ricardo em sua mais pura e selvagem expressão. Esses bichos não aprendem sem sentir a dor. É assim que se doma um animal, papai. Ele dizia ao coronel, após mais uma cena de espancamento na eira, um sorriso satisfeito no rosto. Antônia via tudo. Seus olhos, antes tão cheios de uma tristeza resignada, agora eram espelhos da dor e do sofrimento de seu povo. Ela via o feitor Zé Grande, um homem de pele morena, mas com a alma embranquecida pela crueldade, desferindo golpes que marcavam mais que a carne. Marcavam a alma. Aprenda, seu frouxo! Aqui não tem descanso! O estalo do chicote era o som constante na fazenda Florescer, a trilha sonora de cada dia. Mas Antônia era diferente. Embora trabalhasse na Casa Grande, suas raízes eram profundas na senzala. Antes da Casa Grande, antes da dor, havia sua avó, Mãe Jurema, a curandeira. Nos poucos momentos de folga, escondida da vigilância dos feitores, Antônia se misturava aos seus irmãos de cor, acalmando o choro de uma criança doente, aliviando a tosse de um velho, curando as feridas de um chicote com ungüentos feitos de ervas da mata. Minha filha, a mata fala. Ela dá o remédio e a veneno. É preciso saber ouvir. Mãe Jurema sussurrava, enquanto Antônia, ainda menina, aprendia a diferenciar a folha de arruda que acalma o corpo,
da erva de bicho que queima por dentro. Antônia tinha um toque suave, uma sabedoria que brotava da terra. Ela sabia que cada planta tinha seu poder, cada raiz, sua magia. Ela usava esse dom para trazer alívio, para manter viva a pequena chama da esperança em um lugar de escuridão. Um chá para a febre, uma pasta para a dor muscular, um banho de folhas para a alma cansada. Era sua forma de resistência, de cuidado, de afirmar a humanidade que os Almeida tanto negavam. Ela curava, dava alento. Era a mão que acalmava a febre das crianças na senzala, a voz baixa que murmurava canções de ninar para os pequenos, os mesmos cânticos que um dia cantou para sua própria Marieta. Ela era a prova viva de que a vida, apesar de tudo, pulsava. E era esse conhecimento, essa habilidade de manipular os segredos da natureza para o bem, que agora, após a morte de Marieta, se retorcia em sua mente, transformando-se em uma arma afiada, silenciosa e mortal. A mesma mão que curava, agora carregava a promessa de uma justiça que os Almeida jamais esperariam. O cheiro de Marieta ainda rondava Antônia, um perfume de inocência misturado ao ferro do sangue. Suas mãos, que tão delicadamente preparavam as iguarias para os Almeida, agora tremiam com uma nova intenção. A dor não a quebrou, a dor a forjou. Em vez de se curvar, Antônia se ergueu, invisível na sua decisão, mas firme como a raiz mais profunda da mata. Ela não choraria mais. Ela agiria. Na cozinha da casa grande, Antônia pegou uma faca de corte. A lâmina polida refletia um rosto endurecido, irreconhecível em sua habitual submissão. Cortou os legumes com uma precisão quase violenta, imaginando a carne dos seus opressores sob o gume. Eles comem, eles riem, sussurrou para o vazio da cozinha. Acham que são deuses. Seu olhar caiu sobre as ervas aromáticas que usava para temperar. Mas eu sei o que a terra dá. Eu sei o que a terra esconde. O mesmo chão que me tirou minha filha, agora me entregará à justiça. Sua primeira busca foi por João. João, o forte homem da lavoura, cujas costas eram um mapa de cicatrizes e cujo coração sangrava pela esposa, Isabel. Ela havia perdido o filho, massacrada pela labuta imposta pela senhora Almeida, impulsionada pela fúria de Ricardo. Na calada da noite, Antônia encontrou João perto da senzala, seus ombros pesados de cansaço e dor. João, Antônia chamou, sua voz um sussurro. Seus ombros precisam de descanso. Ele se virou, os olhos fundos. Descanso só na cova, Antônia, para quem vive como nós. Antônia sentou-se ao seu lado. E Isabel, como ela está? A voz de João se quebrou. Perdeu o menino, por causa daquele desgraçado do Ricardo. E assim ainda riu, disse que era desígnio de Deus. Ele apertou os punhos, a fúria mal contida. Antônia o olhou diretamente, seus olhos negros queimando com uma intensidade que João nunca vira. Desígnio. Ou injustiça. João a fitou, surpreso pela ousadia, pelo fogo nos olhos dela. A centelha em seu próprio peito se reacendeu. Injustiça, Antônia. Uma injustiça que clama ao céu. E se o céu não ouvir, João? Antônia questionou, a voz gélida. E se a gente tiver que fazer a justiça aqui na terra? Um arrepio percorreu João. Ele sentiu o peso da pergunta e a promessa que ela carregava. Lentamente, ele acenou com a cabeça. Eu te ouço, Antônia. Em seguida, Antônia procurou Rosa. Rosa, a lavadeira mais velha, seus dedos grossos e deformados pela lida, mas sua mente afiada como uma navalha. Ela conhecia cada podridão da casa grande, cada segredo obscuro. Rosa havia perdido seu próprio filho, vendido para longe, nunca mais visto, por uma dívida de jogo do coronel Horácio. Antônia a encontrou na lavanderia, incessantemente esfregando roupas, seu rosto marcado pela vida e pela tristeza. Rosa, o seu joelho, Antônia disse, oferecendo um pequeno pote com um unguento de ervas. Preparei para sua dor. Rosa pegou o pote, seus olhos cansados fixos em Antônia. Obrigada, menina, mas a dor do corpo é pouca perto da dor da alma. A alma da gente sangra, não é? Antônia respondeu,
sua voz baixa, cheia de cumplicidade. Pelo que tiraram de nós. Rosa parou de esfregar, o pano úmido em suas mãos. Você perdeu a pequena, não foi? Vi tudo, e vi o sorriso da Sinhá. Ela não tem coração, não tem alma. Eles não têm. Antônia concordou, a quietude em sua voz mais assustadora que um grito. Mas acham que somos nós que não temos, que podemos ser pisados, mortos e esquecidos. Rosa, com sua sabedoria antiga, olhou para a mata que cercava a fazenda. Eles esquecem que a mata não esquece, que o veneno dorme na raiz. Seus olhos se encontraram, um pacto silencioso se formando. A Páscoa se aproxima, Rosa. Um banquete grande, muitos pratos, muito vinho. Um sorriso lento e sombrio se espalhou pelo rosto de Rosa. Um banquete, Antônia? Ou uma última ceia? Ela tomou a mão de Antônia, um juramento mudo. Conte comigo. O último a ser recrutado foi Manuel. Jovem, talvez uns 18 anos, ajudante de cozinha, cheio de um fervor impetuoso e de um ódio latente pelos opressores. Sonhava em fugir para um quilombo, mas não sabia como. Antônia sabia que a energia dele seria crucial. Ela o chamou para um canto da cozinha no fim da tarde. Manuel, Antônia começou, sua voz séria. Você é rápido e seus olhos veem longe. Manuel bufou. Vejo a injustiça, Antônia, e não aguento mais. Queria ir para o mato, fazer um quilombo, lutar, mas não sei por onde começar. A luta nem sempre é com facão, Manuel. Às vezes é com a cabeça e com o que a gente conhece. O que a gente conhece? O que podemos fazer contra eles? Antônia inclinou-se, sua voz ainda mais baixa, carregada de um peso sombrio. A família Almeida. Eles confiam em quê, Manuel? Na minha comida, na sua ajuda na cozinha, na nossa invisibilidade. Os olhos de Manuel se arregalaram. A centelha de compreensão se acendeu em seu olhar juvenil. Você está falando... Estou falando de fazer a justiça chegar até a mesa deles, sem levantar uma mão, com o que a mata nos deu. Eu topo, Antônia, pela Marieta, pelo nosso povo, pela liberdade. Seu entusiasmo, antes sem rumo, agora encontrava um propósito terrível. Naquela mesma noite, sob o manto pesado da escuridão, Antônia, João, Rosa e Manuel se reuniram em um canto isolado da senzala, onde a luz da lua mal ousava penetrar. O silêncio era interrompido apenas pelo canto distante dos grilos e o bater de seus próprios corações. Antônia ergueu a mão, não em punho, mas com a palma aberta. Nós estamos aqui para selar um pacto de sangue, não para derramar o nosso, mas o deles. João colocou sua mão sobre a de Antônia, sua voz rouca de emoção, pelo sofrimento de Isabel, pelo que tiraram de nós. Rosa, seus olhos marejados, mais firmes, juntou sua mão às outras, pelo meu filho roubado, por todos os que a maldade deles levou. Manuel, o mais jovem, com a febre da indignação em seus olhos, completou o círculo. Pela Marieta, por todos os que caíram, por todos os que ainda vão cair, se nada for feito. Antônia fechou o círculo das mãos. Seremos os olhos e as mãos da justiça. Nenhuma palavra pode escapar. Nenhuma desconfiança pode nos atingir. A confiança deles em nossa obediência será a nossa arma mais afiada. E no dia do banquete de Páscoa, a sombra se tornará a ceifadora. A Páscoa se aproximava. Para a família Almeida, era tempo de opulência, de ostentação. Para Antônia, era a data marcada para a colheita, não de cana, mas de almas. O banquete anual de Páscoa era o palco perfeito. Todos os Almeida, seus agregados mais próximos e alguns comerciantes influentes estariam reunidos. Ninguém seria esquecido. Antônia explicou seu plano aos cúmplices em um dos raros encontros à noite, sob a lua escura. Sua voz era calma, mas a frieza de suas palavras gelava o ar. O banquete de Páscoa, ela começou. É o dia em que eles se sentem deuses. Vão comer, beber e rir, sem desconfiar. João, os braços cruzados, assentiu. Eles sempre se esquecem de nós nesses dias de festa. Acham que somos apenas sombras. Exatamente, Antônia continuou.
Nossa invisibilidade será a capa da nossa vingança. O plano era meticuloso. Antônia sabia que a pressa seria seu inimigo. O veneno não poderia ser imediato, não poderia gritar sua presença. Tinha que ser lento, insidioso, confundindo-se com uma doença repentina, uma maldição. Por semanas, foi para a mata, Antônia revelou. Não para colher ervas de cura, mas as que levam à morte. Lembrei das lições da minha avó. Ela dizia que a erva da noite pode fazer dormir para sempre, e a raiz do choro pode fazer o corpo convulsionar de dor sem que ninguém entenda a causa. Ela descreveu a erva da noite, uma planta de folhas escuras e pequenas flores púrpuras, que crescia nas partes mais úmidas e sombrias da floresta. Seu extrato, se preparado corretamente, atuava sobre o sistema nervoso, causando fraqueza muscular, náuseas e, em doses maiores, paralisia e colapso respiratório. E a raiz do choro, uma raiz tuberosa que, moída e misturada, provocava fortes dores abdominais, vômitos e espasmos incontroláveis, simulando uma peste ou mal súbito. Eu as sequei, moí em pó fino, misturando com terra queimada para disfarçar o cheiro. Antônia explicou. Um pó que parece inofensivo, sem cor, quase sem sabor, apenas um ligeiro amargor que se perderá nos temperos fortes que eles tanto apreciam. O alvo principal seria a família Almeida, Coronel Horácio, Dona Beatriz, Ricardo e seus irmãos. Mas Antônia não pararia por aí. Todos que sentam à mesa grande, ela declarou, e que se beneficiam da nossa dor, provarão o nosso remédio. Rosa, a velha lavadeira, que conhecia os hábitos de todos na casa grande, confirmou. Os parentes que vêm de longe, os capatazes que se sentem donos, os comerciantes que compram nosso suor barato, todos, eles celebram a Páscoa em cima dos nossos mortos. O palco da ação seria a cozinha da casa grande. Antônia era a cozinheira-chefe, e todos confiavam cegamente em suas mãos. Isso era a base do plano. Eu vou preparar os pratos principais, ela disse. O assado de porco, a galinhada e, principalmente, a farofa. A farofa é o que eles comem em grande quantidade, onde o veneno será mais difícil de notar e mais fácil de espalhar. O trabalho de cada um foi distribuído com precisão cirúrgica. Manuel, Antônia se dirigiu ao jovem ajudante de cozinha. Seus olhos e ouvidos são aguçados. Durante a movimentação do banquete, você me ajudará a disfarçar o veneno nos pratos. Manuel, com a determinação estampada no rosto, respondeu. Sim, Antônia. Ninguém vai desconfiar. Eu serei a sombra deles na cozinha. A função de Rosa seria crucial para a logística e para garantir a distração. Rosa, você sabe o que acontece na frente da casa grande. Os empregados da cozinha, da sala, os serviçais. Você vai criar um pequeno alvoroço, uma discussão qualquer, um prato que cai acidentalmente no momento certo. Algo que desvia a atenção dos outros escravizados que circulam pela cozinha, para que eu tenha 1 minuto de paz para agir. Rosa sorriu. Um sorriso que raramente mostrava. Uma travessa de prata que cai? Um vinho que derrama? A senhora Almeida vai ficar furiosa. E eles se viram para mim, para me repreender. Tempo suficiente. João, por sua vez, teria um papel mais discreto, mas de suma importância. João, você vai ficar perto da senzala. Seu papel é observar e garantir que nenhum dos nossos, por engano ou por ordem, coma daquela comida. Principalmente as crianças. Eles não podem tocar na mesa dos Almeida. João acenou. Será feito, Antônia. Nenhum dos nossos vai provar do veneno deles. Antônia então detalhou o momento exato. Na hora de finalizar os pratos, antes de serem levados à mesa. Os temperos já estarão fortes, o cheiro da comida, intenso. Ninguém notará um pó a mais, um sabor diferente. O assado, a farofa, tudo será marcado. O veneno deveria ser de ação lenta. A ideia não era um colapso imediato. Eles vão comer, vão brindar, vão rir. Antônia repetiu, a voz carregada de um gélido triunfo. E o veneno vai agir por dentro. Primeiro, uma leve indisposição. Depois, dores, vômitos. E então,
o sono profundo, aquele que não tem fim. Eles vão sentir o terror da doença, a impotência, a mesma impotência que impuseram a Marieta e a tantos de nós. Vão se debater, gritar, e ninguém saberá a causa. Apenas pensarão em alguma peste ou castigo divino. O plano não era apenas matar, era fazer com que sentissem o desespero. Era uma justiça poética, onde a comida, símbolo de sua riqueza e poder, seria o veículo de sua queda. A Páscoa, festa de ressurreição para eles, seria a ceia da morte para a dinastia Almeida. E Antônia, a invisível cozinheira, seria a ceifadora silenciosa. As semanas antes da Páscoa se arrastavam como um chicote lento, cada dia um passo mais perto do abismo, ou da redenção. Para a Casa Grande, era o frenesi das festividades. Para Antônia, era a espera calculista, o ensaio silencioso da morte. Seus olhos observavam cada movimento dos Almeida, cada prato que lhes era servido. A cada garfada, um futuro era selado. Nas profundezas da mata, longe dos olhos curiosos e dos ouvidos atentos dos feitores, Antônia se dedicava à sua alquimia sombria. Seus dedos, antes tão hábeis em temperar, agora trituravam folhas e raízes com uma precisão cirúrgica. Ela usava um pilão de pedra que sua avó, mãe Jurema, havia guardado por anos, impregnado com segredos antigos. O cheiro da terra úmida se misturava ao aroma acre das ervas venenosas. Ela testava pequenas amostras em insetos, em vermes. Via a vida esvair-se lentamente, o tempo de ação, a intensidade. Ajustava as dosagens. A erva da noite, moída até virar um pó cinzento, quase imperceptível. A raiz do choro, um pó amarronzado que simulava a poeira do chão. Não pode ser rápido demais. Antônia sussurrava para si mesma, o rosto coberto de suor e determinação. Não pode parecer magia, tem que ser uma praga, uma doença. A vingança tem que se disfarçar de castigo divino. De volta à Casa Grande, sua postura era a mesma. Rosto impassível, mãos ágeis na cozinha, mas seus olhos eram outros, lentes afiadas. Ela notava que o coronel Horácio sempre pedia um segundo prato de farofa, que Dona Beatriz adorava o assado de porco, fatiado fino e suculento, que Ricardo, o bruto, devorava tudo com voracidade, sem mastigar direito, sem saborear, apenas engolindo. Era um estudo de hábitos, uma cartografia do apetite que seria sua ruína. Manuel, o jovem ajudante, estava atento. Seus olhos, antes tão cheios de um medo miúdo, agora carregavam uma sombra de fervor. Antônia o treinava com o olhar, com gestos sutis. Ele aprendia a prever o momento em que a cozinha ficaria mais vazia, quando o falatório da frente da casa era mais intenso. Ele era a sombra de Antônia, o reflexo de sua determinação. Quando a senhora Almeida gritar por mais vinho, Antônia sussurrou para Manuel, enquanto ambos fatiam carne de sol. Será sua deixa. Distraia o feitor Zé Grande. Derrube um pouco de farinha no chão. Faça barulho. Não importa o que aconteça. Não se distraia com a comida da mesa deles. Manuel assentiu, seus lábios apertados. Sim, Antônia. Nenhum de nós tocará. Rosa, a lavadeira, cumpria sua parte observando o entra e sai da Casa Grande. De seu tanque de lavagem, onde esfregava roupas brancas até as mãos ficarem em carne viva, ela era os olhos da resistência. Ela via os tropeços dos criados, as ordens descabidas da senhora Almeida, os acessos de fúria de Ricardo. E assim, Rosa mapeava os momentos de maior confusão, onde uma distração planejada poderia ser mais eficaz. Um dia, o feitor Zé Grande, conhecido por sua brutalidade, passou perto da lavanderia. Que é, velha? Está sonhando acordada? Zé Grande perguntou, o chicote em punho. Lave essas roupas ou vai provar do meu couro. Rosa, com uma humildade forçada, respondeu. Não, senhor. Apenas pensando na Páscoa. Tanta comida, tanto trabalho, e nós aqui lavando. A água está tão fria hoje, meu senhor, que até os ossos choram. Zé Grande bufou, satisfeito com a submissão. Cale-se e trabalhe. Acha que merece festa? Bichos como vocês
Só merecem a chibata. Rosa abaixou a cabeça, mas um brilho de desprezo faiscou em seus olhos cansados. Zé Grande, com sua arrogância cega, jamais imaginaria a teia que estava sendo tecida ao redor dele e de seus senhores. A tensão crescia como a lua crescente no céu noturno. Em uma tarde, Antônia estava sozinha na cozinha, moendo as últimas porções de erva da noite. O pilão de pedra batia com um ritmo constante, quase hipnótico. De repente, a porta rangeu. Era Dona Beatriz. Antônia congelou. O pilão parou no ar. O saquinho de ervas, quase vazio, estava ao seu lado. Antônia! O que está fazendo parada aí? O café da tarde. Já é quase noite. Dona Beatriz vociferou, sua voz aguda. Antônia, com uma rapidez que só a experiência podia dar, jogou o saquinho debaixo da pilha de panos de prato. Desculpe, sinhá. Estava moendo um tempero novo para o assado de Páscoa. Uma pimenta especial que me ensinaram na senzala, para dar mais força ao sabor. Dona Beatriz, curiosa e sempre em busca de novos prazeres para seu paladar, se aproximou. Pimenta? Deixe-me ver. Que cheiro é esse? Parece um pouco forte. Antônia, mantendo a calma, mostrou um pequeno pote de pimenta do reino moída. É forte sim, sinhá, mas dá um sabor que faz a gente querer mais. Será para o prato principal. Dona Beatriz cheirou, cética, mas acabou por se convencer. Pois bem, não me venha com surpresas. Agora, sirva o café. E que não esteja frio. Antônia acenou, seu coração batendo como um tambor de guerra. Por um fio, por um suspiro. João, do lado de fora, cumpria sua parte com uma discrição quase fantasmagórica. Ele falava em voz baixa com os outros escravizados, aqueles de confiança, aqueles que Marieta brincava. Amanhã é dia de festa grande na Casa Grande. Os senhores vão comer até não aguentar. Mas a comida deles não é para a gente. Fiquem longe, bem longe. Comam o que temos aqui, na senzala. Nenhuma migalha de lá. Entendido? Os acenos de cabeça eram silenciosos, carregados de uma compreensão sombria. O aviso era claro. A armadilha estava montada. A véspera de Páscoa chegou. A fazenda estava em polvorosa. Escravizados corriam de um lado para o outro, sob a vigilância severa dos feitores. Na cozinha, Antônia liderava a orquestra da morte. Fornos quentes, panelas borbulhantes, o cheiro de carne assada e doces finos pairava no ar. A fumaça dos temperos encobria a verdade. Manuel ajudava a picar ervas, seus olhos fixos em Antônia, esperando o sinal. Rosa, na lavanderia, ouvia os preparativos, seus pensamentos em seu filho vendido. João, na senzala, garantia que as crianças não se aproximassem da casa grande, contando histórias e canções para mantê-los seguros. Antônia pegou o pequeno saquinho de pano escondido em seu avental. Dentro, os pós cinzentos e marrons, a erva da noite e a raiz do choro, a mistura perfeita para a ceia final. Ela olhou para a panela de barro, onde a farofa dourada e úmida aguardava o toque final. Ao lado, o porco assado, suculento e crocante, esperando para ser fatiado. Seus instrumentos de justiça. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo. As tochas na casa grande foram acesas, lançando sombras dançantes sobre as paredes. O burburinho dos Almeida e seus convidados começava a ser ouvido. Risos, brindes, a música de um violão. Antônia fechou os olhos por um instante. Viu o rosto de Marieta, sentiu a frieza do sangue em suas mãos, e uma calma gélida a envolveu. A hora havia chegado. A Páscoa seria a ceia da morte. A noite da Páscoa na fazenda Florescer era um espetáculo de opulência e hipocrisia. A casa grande, iluminada por centenas de velas e lampiões, irradiava um brilho falso que tentava mascarar a escuridão que a habitava. Na vasta sala de jantar, a mesa estava farta. Pratos de prata reluziam, copos de cristal tilintavam, e o cheiro de carne assada, de vinhos finos e de doces exóticos enchia o ar. O coronel Horácio Almeida, inchado em sua veste de linho, presidia a mesa, ladeado por Dona Beatriz, com seu sorriso forçado, e Ricardo, o filho, que já bebia sem moderação.
Parentes distantes, comerciantes importantes e até o feitor Zé Grande, em sua melhor roupa, sentavam-se, brindando e rindo alto. Na cozinha, o inferno particular de Antônia fervilhava. O calor dos fornos, o vapor das panelas, o corre-corre dos ajudantes, tudo era um disfarce perfeito para o seu plano. Seus movimentos eram precisos, impecáveis. Ela pegou o pequeno saquinho de tecido, onde os pós cinzentos e marrons descansavam, os venenos. Suas mãos não tremiam. Manuel, a farofa! Antônia instruiu, sua voz baixa e controlada. Prepare os tabuleiros para levar à mesa. Lembre-se, os nossos não tocam. Manuel, com a respiração suspensa, acenou. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma mistura de apreensão e uma sede terrível de justiça. Antônia se inclinou sobre a panela de barro da farofa, grande e fumegante. Com um gesto rápido e imperceptível para os demais ajudantes, ela despejou uma parte generosa do pó cinzento da erva da noite e do pó marrom da raiz do choro. Com uma colher de pau, ela mexeu o prato lentamente, como se estivesse apenas aprimorando o tempero. O aroma da manteiga e da farinha tostada encobria qualquer cheiro estranho. Em seguida, foi a vez do majestoso porco assado, dourado e crocante, que seria fatiado no aparador da sala de jantar. Antônia, ao virar o porco para o corte final, pulverizou o veneno sobre a carne suculenta, garantindo que cada fatia recebesse sua dose fatal. Nas galinhadas, nos molhos, até nas frutas caramelizadas. Antônia agiu com a discrição de uma sombra, espalhando a morte em cada delícia. Levem, ela ordenou, e Manuel, com outros escravizados, começou a transportar as travessas repletas de comida para a sala de jantar. Antônia permaneceu na cozinha, seus olhos fixos na fresta da porta. Ela podia ouvir a música, os brindes, as gargalhadas dos Almeida. Observou Ricardo, o bruto, atacar o porco assado com avidez, suas mãos sujas de gordura. Viu o coronel Horácio pedir mais farofa, gabando-se do excelente tempero de Antônia. Viu Dona Beatriz beliscar doces, alheia ao banquete de horrores que se desenrolava. 2 horas se passaram. O jantar estava em seu auge. Os convidados estavam saciados, alguns já meio embriagados com o vinho. Risos mais altos, vozes mais descontraídas. Foi então que os primeiros sinais começaram. Um gemido baixo. O coronel Horácio Almeida, que momentos antes pedia mais um gole de vinho, levou a mão à barriga. Seu rosto, antes rubro de satisfação, empalideceu. Queima por dentro. Dona Beatriz, que estava ao seu lado, riu. É a idade, Horácio, ou mais um de seus excessos. Mas seu riso se engasgou. Um pânico súbito em seus olhos. Ela sentiu uma pontada aguda no estômago, como uma faca quente. Seus lábios, antes vermelhos, se contorceram em uma careta de dor. Ai, que dor infernal! Ricardo, o filho, estava rindo de uma piada obscena quando um espasmo violento o atingiu. Seu corpo se contorceu. Ele se engasgou, a garganta fechando, o rosto escurecendo. Seus olhos, tão cheios de desprezo, agora se arregalavam em terror. Ele tentou gritar, mas apenas um som sufocado saiu de sua boca. Caiu da cadeira, debatendo-se no chão, as mãos no pescoço. O mesmo corpo que esmagou a vida de Marieta agora era esmagado por um veneno invisível. O banquete se transformou em um cenário de horror. Um convidado soltou um grito agudo, caindo de joelhos, vomitando sobre o tapete persa. Outro, um comerciante que sempre desprezava os escravizados, começou a convulsionar, espumando pela boca, seus olhos revirando. O que está acontecendo? É uma praga! Água! Socorro! O pânico se espalhou como fogo em canavial seco. Dona Beatriz se arrastava pela mesa, suas joias balançando, o rosto desfigurado pela dor. Ela gritava, seus olhos procurando ajuda, mas não havia. A indiferença que dedicara a Antônia agora era dela mesma. Ninguém podia curá-la. O coronel Horácio, estirado no chão, tentava respirar, seu peito subindo e descendo com dificuldade. Sua visão embaçava,
seus pensamentos confusos. Ele, que controlava tudo, agora era apenas um corpo frágil, à mercê da morte. O poder, a riqueza, tudo se esvaía em um jorro de vômito e dor. O feitor Zé Grande, que minutos antes chicoteava um ajudante por tropeçar, estava agora encolhido no canto da sala, contorcendo-se em agonia, suas mãos agarrando a barriga. Ele, que causava dor com o chicote, sentia uma dor 1000 vezes pior, vinda de dentro. Antônia observava tudo através da fresta na porta da cozinha. Seus olhos estavam secos, vazios de lágrimas, mas cheios de uma quietude terrível. Não havia raiva em seu rosto, apenas a satisfação fria de uma justiça servida. Ela viu Ricardo, o assassino de sua filha, dar seu último suspiro, seu corpo tremendo até a quietude final. Ela viu Dona Beatriz se curvar, sua vaidade e crueldade consumidas pela agonia. Viu o coronel Horácio, o grande senhor, virar um corpo inerte. O cheiro de morte misturava-se ao cheiro adocicado dos doces e ao ranço dos vinhos. O banquete da Páscoa se tornara a ceia final, e Antônia, a invisível cozinheira, era a rainha silenciosa da morte na fazenda Florescer. O último suspiro de Ricardo Almeida ecoou no silêncio que se seguiu aos gritos e convulsões. A Casa Grande estava mergulhada em uma quietude mórbida, pontuada apenas por gemidos abafados e o cheiro doce e nauseabundo da morte. Antônia se afastou da fresta da porta da cozinha. Seus olhos, antes tão opacos de submissão, agora refletiam uma chama fria de triunfo. A justiça, servida à mesa, estava completa. Ela virou-se para Manuel, que estava paralisado, a boca entreaberta, o horror ainda visível em seu rosto jovem, mas misturado a um brilho de admiração. Manuel, a voz de Antônia era um sussurro, mas carregada de uma autoridade que ele nunca havia ouvido. Agora, é a hora. Manuel despertou do transe. Sim, Antônia. O que fazemos? Incendiar, ela respondeu, simples e direta. Queimar tudo. A Casa Grande. Que suas riquezas virem cinzas, como as vidas que eles ceifaram. Antônia pegou um lampião a óleo que estava sobre uma bancada. Seus movimentos eram calculados. Ela abriu a portinhola, expondo a chama trêmula. Vamos para a senzala, ela ordenou. Lá, nosso povo espera. Eles saíram da cozinha silenciosamente. O caos na sala de jantar era indescritível. Corpos retorcidos jaziam no chão. Alguns convidados, que não tinham comido dos pratos principais, observavam a cena em choque ou tentavam em vão socorrer os Almeida, já sem vida. Ninguém sequer notou a passagem discreta de Antônia e Manuel. Chegaram à senzala. João os aguardava, a tensão em seu corpo palpável. Rosa estava ao seu lado, os olhos fixos na Casa Grande, um sorriso amargo nos lábios. Antônia, João chamou. Está feito? Antônia assentiu. Está feito. A família Almeida pagou. Agora é a nossa vez. Ela ergueu o lampião. Sua sombra dançou nas paredes de barro da senzala. Povo meu! Antônia exclamou, sua voz ganhando força, reverberando pelas estreitas aberturas. Eles caíram. Os Almeida, seus opressores, estão mortos. Mortos na sua própria festa, envenenados pela sua própria comida. Um arrepio percorreu a senzala. Murmúrios, descrença. E então, um fogo nos olhos de cada um. A Casa Grande se transformou em cemitério. Continuou Antônia. Agora, faremos dela uma fogueira, um sinal, que queime a escravidão, que a fumaça suba ao céu e diga que somos livres. João pegou um feixe de palha seca. Rosa, um pedaço de tocha que ela havia preparado. Manuel, com o lampião de Antônia, correu para a parte de trás da Casa Grande. Queimem! Queimem tudo! João gritou, acendendo o feixe de palha e atirando-o contra as paredes de madeira do armazém, próximo à Casa Grande. As chamas lamberam a madeira seca com avidez. Abram os cadeados, Rosa ordenou, e outros escravizados, com machados e marretas, começaram a quebrar os grilhões e os cadeados que prendiam os portões da senzala, aqueles que ainda estavam fechados. O fogo se alastrava. A palha seca e o madeirame antigo da Casa Grande eram um convite às chamas.
Em minutos, uma labareda colossal ergueu-se, lambendo o céu noturno, um farol de vingança e libertação. Os gritos dos poucos convidados dos Almeida que ainda estavam vivos e que fugiam em desespero se misturavam ao estalo do fogo. Antônia se postou à frente dos escravizados, seu rosto iluminado pelas chamas. "A mata nos espera", ela bradou. "Onde eles não podem nos encontrar? Onde poderemos viver como gente? Onde construiremos nossa própria casa, nosso próprio povo, para o quilombo?" Uma onda de euforia e pavor tomou conta dos escravizados. A hesitação durou apenas um instante. O medo da fuga era grande, mas o medo de ficar era maior. O fogo atrás deles era a prova da mudança. A promessa à frente, a esperança. Centenas de corpos, antes curvados, agora se erguiam. Famílias inteiras, mulheres com seus filhos nos braços, homens jovens e velhos, todos em uma corrente humana, correndo em direção à escuridão da mata, guiados pelo grito de Antônia. Eles sumiam na escuridão, levando consigo o cheiro da liberdade e o rastro de fogo. Ao amanhecer, a fazenda Florescer era uma paisagem de cinzas e horrores. O que restava da casa grande fumegava, um esqueleto carbonizado. Cadáveres dos Almeida jaziam espalhados, alguns irreconhecíveis. A senzala, aberta, vazia. Não havia um escravizado sequer. A notícia se espalhou como pólvora pelas fazendas vizinhas. Um banquete de Páscoa. Uma família inteira exterminada. Pela cozinheira. Pela negra Antônia. O pânico se instalou no coração dos senhores de engenho. Seus risos cessaram. Seus rostos, antes arrogantes, ficaram pálidos. Seus próprios cozinheiros, seus serviçais, suas amas, agora eram vistos com olhos de desconfiança e terror. A ameaça não vinha de fora, mas de dentro, das mãos que os serviam, das bocas que calavam a verdade. Envenenados, todos eles, pela cozinheira, uma negra. Como pode? Minha comida? Será que a minha comida? O medo de Antônia se espalhou mais rápido que a notícia da morte dos Almeida. Capitães do mato foram imediatamente acionados. Os cães de caça, ferozes e treinados, foram soltos. A ordem era clara. Achem-na! Achem essa desgraçada e cada um que fugiu. Não pode haver um quilombo. Não pode haver esperança para essa gente. Mas Antônia e seu povo já estavam longe. Na mata escura, onde a esperança de um novo começo florescia, longe das cinzas de uma vida antiga e da perseguição implacável que se iniciava. As cinzas da fazenda Florescer ainda subiam ao céu, um lembrete sombrio do que havia acontecido. Mas aquele fogo não queimou apenas madeira e carne. Queimou o véu da invisibilidade que cobria os escravizados, revelando a força avassaladora da resistência. A história de Antônia do Carmo não se perdeu nas chamas. Ela renasceu, soprando no vento, sussurrada de senzala em senzala, de quilombo em quilombo, tornando-se uma lenda, um terror e uma esperança. Antônia, a cozinheira envenenadora. Seu nome, antes um murmúrio de submissão, transformou-se em um grito silencioso de pavor para os senhores de engenho. Eles, que se sentiam intocáveis em suas casas grandes, agora olhavam para cada prato servido com desconfiança. Cada sorriso de sua cozinheira, cada olhar de seu serviçal, escondia a sombra de Antônia. A paranoia se instalou. Onde antes havia confiança cega na lealdade de seus escravizados, agora havia um medo gélido, o medo de ser o próximo a provar da ceia da morte. Minha cozinheira, será que ela... Não! Impossível! Era o pensamento que assombrava os fazendeiros enquanto seus estômagos se reviravam. A história do banquete de Páscoa envenenado fez mais do que apenas matar uma família. Ela matou a sensação de segurança dos opressores. Mostrou que a maior ameaça não vinha dos matos, das revoltas abertas, mas de dentro de suas próprias casas, das mãos que serviam sua comida, das mentes que eles acreditavam ter domado. Era uma subversão completa do poder, uma lição brutal de que a opressão extrema gerava uma justiça igualmente extrema, vinda de onde menos se esperava.
Mas, para os escravizados, Antônia se tornou um farol, uma heroína improvável que usou a arma mais secreta, a inteligência e o conhecimento ancestral. Onde antes havia a resignação, agora havia a centelha da possibilidade. Se Antônia, a cozinheira, conseguiu derrubar uma dinastia inteira sem levantar uma espada, o que mais poderia ser feito? Sua história era um hino à astúcia, à coragem silenciosa, à vingança que não fazia barulho, mas desmoronava impérios de dentro para fora. Nas noites escuras, na privacidade da senzala, a história de Marieta e o ato de Antônia eram contados em voz baixa, não como um ato de barbárie, mas como um ato de justiça, de retribuição divina. O sofrimento de Marieta, a criança inocente, não foi em vão. Sua morte gerou a transformação de uma mulher em uma força indomável, capaz de desmantelar a estrutura opressora. A fuga para o Quilombo, liderada por Antônia, João, Rosa e Manoel, não era apenas uma fuga da escravidão. Era a fundação de um novo caminho, onde a inteligência, a união e a resistência pacífica, mas letal, poderiam criar uma nova vida. Antônia era o espírito que guiava aquele povo, a mente por trás da liberdade conquistada. O legado de Antônia ensinou aos opressores que cada ação, cada chicotada, cada humilhação tinha um preço, e que o preço podia ser cobrado na mesa, no momento de maior celebração. Ensinou aos oprimidos que a força nem sempre estava nos músculos, mas na mente, que a liberdade podia ser tecida com sabedoria, paciência e a dor que se transforma em estratégia. Ela se tornou a personificação da vingança poética, onde os instrumentos da opressão, a comida farta, a confiança cega, a invisibilidade do escravo, eram subvertidos para se tornarem os instrumentos da libertação. O banquete, que era o símbolo de sua dominação, tornou-se o altar de sua própria destruição. A história de Antônia ainda ecoa, um sussurro poderoso na história do Brasil. Ela nos lembra que, mesmo nas condições mais desumanas, o espírito de luta e a busca por justiça podem florescer, e que a coragem pode vir de onde menos se espera, na forma mais inesperada e devastadora. Comente a palavra coragem se a história de Antônia te inspirou a buscar justiça.